Com certeza, Andressa, eu acho que isso é um mote, basta ver que quando você mesmo falou, né, não é só oposição, parlamentares, pessoas que têm bom senso, pessoas que conhecem a Constituição, pessoas que entendem um pouco e conseguem ter essa clareza, sabe que o ministro Alexandre de Moraes não pode fazer isso. Não só porque o legislativo é o maior dos poderes, mas ali é a casa do povo, que a população quer. O ministro Alexandre de Moraes não teve nenhum voto, foi colocado ali pelo ministro Michel Temer. E ele está agindo como se fosse imperador do Brasil, como se fosse aquele poder absoluto, onde nós temos, inclusive, outros ministros que se calam, né, a grande parte dos ministros, existe exceção lá dentro, mas infelizmente é mínima, eles têm aquele espírito de corpo de um protege o outro, infelizmente, e nós sabemos que o fato do Congresso ter se acovardado, ter ficado sempre muito assim conivente com as ações dele, permitindo esses avanços, fizeram com que tudo isso fosse escalando, né? E hoje nós vemos que muitos parlamentares não sobem à tribuna para não arrumar confusão. Ai, não vou falar nada, mas quando alguém sobe e fala, a pessoa fala, eu concordo com você. Então, eu acho que o que está faltando realmente é os presidentes das casas darem o tom, né? Então, por isso que eu falei do senador Davi Alcolumbre, por isso que eu falei do deputado Hugo Mota, e os líderes da casa, é inadmissível o que está acontecendo, é inadmissível em qualquer democracia. E você estava falando da tornezeleira dele, mas antes você falou da questão da lei que foi aplicada, da sanção. Todas as democracias estão vendo. O que está acontecendo no Brasil não pode acontecer. A gente está tendo uma ditadura, é a ditadura da toga, mas de um ministro só, com conivência dos outros. Isso é inadmissível, porque hoje a gente sabe que o ministro Alexandre de Moraes tem nome e endereço certo, persegue oposição, a ala bolsonarista principalmente, os mais, né, os que não são tão moderados, a gente sabe que só, mas ele não poderia fazer isso sozinho, ele não poderia fazer as coisas da maneira que faz, e os outros se calarem é o que mais assusta, porque todos perguntam, cadê os outros? Eles existem, os outros? Ou é tudo marionete do Alexandre de Moraes? Eu acho muito triste isso acontecer. É porque o Supremo Tribunal Federal é aquela instituição que já causou orgulho para o Brasil, já causou orgulho para muito brasileiro em várias. E hoje a gente vê uma instituição tomada por radicalismo, tomada por de um lado só, é a justiça de um lado só. E a tristeza é que a gente vê tanta impunidade no nosso país, tantos bandidos sentam para jantar no Planalto. Os bandidos têm livre acesso. E a gente vê com os excessos também que foram cometidos, né, com os presos de 8 de janeiro, com todos aqueles excessos, e eu não estou aqui para passar mão também em baderneiro, em quem depredou, porque eu acho que as pessoas precisam ser julgadas, mas dentro do devido processo legal. Então, vão lançar agora até um site, não sei se você chegou a ver, se vocês chegaram a noticiar, mas tem um site com todos os abusos do Alexandre de Moraes, um a um, o que infringiu, qual que é, né? Então, a gente precisa colocar o dedo nessa ferida para acertar a nossa democracia que está capenga, porque a título de defender a democracia, a gente está no meio de uma absurda ditadura. Pois é, esse é o ponto que falam muito em defesa do Alexandre de Moraes, né, de que